Ok, minha gente, já de volta. E já estamos passando do número de pessoas aí acompanhando a gente pelo YouTube, pelas redes sociais, mas eu não tenho acesso. Hoje eu estou sem acesso, não tem como eu pegar as perguntas aí, se vier alguma pergunta, mas eles vão me mandar lá de baixo se tiver alguma coisa de relevância. Estou recebendo aqui a Antes Supergasbras 2643-4497, 5 TVs 50 polegadas. Nós vamos sortear aqui antes do Natal. 5 TVs de 50 polegadas, 2643-4497, Supergasbras, que aliás tem um convênio muito legal com o Sindipmt, Supergasbras. Lá o pessoal do Sindipmt compra o gás um pouco mais barato, né? E por falar em Sindipmt, ela está aqui, a Kátia, presidente do Sindipmt, e o Marco, que é presidente da FASEP, Federação Estadual de Servidores Públicos. E a gente vai conversar sobre as eleições aqui em Teresópolis, né, do Sindipmt, o que aconteceu, o que está acontecendo e se vai ter segundo turno, colocar segundo turno. Kátia, bom dia. Kátia. Bom dia, Hélio. Te agradeço mais uma vez pelo espaço aqui, né, da gente dar a oportunidade do Sindipmt falar para o servidor e falar para a população, porque, na verdade, eu estou recebendo pedido de esclarecimentos de todos os lados, não é só nem de servidor, é de jornal, né? E a gente procura as mídias que a gente entende que são mídias responsáveis para a gente poder dar os esclarecimentos. E aí, de antemão, eu já te falo que eleição de sindicato nunca vai ser tranquila, a gente estava rindo agora sobre isso, né? Nunca vai ser tranquilo. Na cidade de Teresópolis, eleição não é tranquila, seja ela qual for. Eu acho que até eleição para síndico de condomínio, ela já não é tranquila. Então, a gente está passando por aquilo que a gente já esperava, só que eu não esperava que fosse tão longe, né? E aí, vou te dar um resumo, bem resumo mesmo, para Marquinhos poder explicar melhor. Quando a gente preparou toda a eleição, eu fiz o primeiro edital, que eu publico chamando a Assembleia, e se constrói na Assembleia a comissão, e a comissão faz os chamamentos por editais para que aconteça a eleição. Ela organiza toda a eleição ali, né? E nessa organização, o primeiro edital publicado por eles dizia que teria 2 pleitos, só que a gente entendeu, tanto nós, quanto a outra chapa, e quanto a própria comissão, que os 2 pleitos seriam se tivesse chapa única. Aí a gente brigaria com a questão do quórum. Porque o nosso estatuto, ele diz que seria quórum simples. Então, tendo 2 chapas, a gente entendeu que seria um pleito. Mas, ainda assim, publicamos o que estava no edital, porque a gente entendia que, ao decorrer, tinha até prazo de inscrição, poderia acontecer. E assim a gente foi. Num determinado dia na minha sala, a gente conversando, o jurídico, a gente falou sobre... Eu falei, graças a Deus vai ter um pleito só, porque, né, não, tem 2 chapas, já tinha inscrição. E aí o jurídico falou, não, você tem 2 pleitos. Eu falei, não, tem um só, porque tem 2 chapas. 2 pleitos é quando tem uma chapa. Não, você tem 2 pleitos. Aí me explicaram toda a questão da CLT, do artigo 531, do nosso estatuto, que é um estatuto de 1999, do processo judicial que a gente sofreu nesse estatuto que está lá hoje, que colocou esse artigo da CLT, o 531, para que a gente seguisse ele, que ele regulamenta todas as eleições sindicais. Então, assim, a gente viu que não tinha saída. E eu pedi ao jurídico que me desse uma saída, que não tinha necessidade de 2 pleitos até então. Dia 16 de novembro, a comissão chamou a gente, e aí a gente foi tentar fazer um acordo com a outra chapa, para que se tivesse um pleito só. Ali a gente poderia ter feito o acordo, e aí, assim, então, publicava um edital novo, dizendo que só ocorreria um pleito, já que tinham 2 chapas. Só que o presidente da outra chapa, ele entendeu o que ia acontecer, ele concordou com o que ia acontecer e ficou esperando o documento sair. Ele recebeu uma ligação, ele tinha algum problema para resolver, saiu, quando voltou, disse que não faria mais. Disse que não faria. No dia seguinte, no dia 17, ele vai ao sindicato, isso está gravado lá, ele vai ao sindicato, pedindo o documento, que ele queria tirar uma foto para levar, tentando entender melhor o que aconteceu, o que seria isso, e tira uma foto do documento e leva o documento para a diretoria dele. E depois ele retorna dizendo que o advogado dele disse que poderia seguir o que estava no estatuto, não precisava assinar documento. Só que o estatuto propriamente já dizia que era quórum simples, mas o edital já dizia outra coisa. E aí seguiu. A gente seguiu até o dia 23. No dia 23, quando todo mundo retornou à noite, a diretoria da chapa deles chegou questionando
esse artigo 73, que as urnas deveriam ser abertas, a própria comissão também, em cima de um artigo, disse que seria soberana e que poderia, então, abrir as urnas e decidir, e ficou aquela discussão ali. O nosso jurídico disse o tempo inteiro que não era para fazer porque era frágil. Teria que ter feito lá atrás, se a gente quisesse fazer. Mas ali já não dava mais, era frágil, enfim e tal. E aí eles foram para a sala da diretoria lá, se reuniu com a chapa deles e voltou dizendo, não, vamos fazer então um documento e vamos resolver isso hoje. Não vamos deixar isso para depois, não. Aí, beleza, eu assinei. Ninguém fez aquilo ali de má fé. É importante que se diga isso. Não tem culpados. Todos nós erramos. E aí eu fico indignada quando as pessoas também não têm o hábito de assumir seus erros. Eu errei, o Alexandre errou e a comissão também errou. Quando a gente tentou resolver ali, esqueceu que o servidor estava aqui fora e estava esperando o segundo pleito se não atingisse o quórum. Porque isso é o que tinha sido divulgado e isso é o que estava em edital. E não atingiu o quórum. Não atingiu, foram 600 e poucos votos, tinha que ter 1.246, na verdade. Então a gente não atingiu. E o servidor, muitos, quando começou a sair o resultado da eleição, está lá na nossa página do Facebook, questionando, mas não vai ter o segundo pleito, já estão dando o resultado, mas e o segundo pleito, enfim. E aí, a gente acabou, a federação procurando saber o resultado, enfim e tal, e a gente contando, e falou, mas e o segundo pleito? Não tem segundo pleito, porque aconteceu isso. E aí, se começou todo esse imbróglio aí que eles chamam, de dizer que teria que continuar, a eleição ainda está em curso, teria que sim, porque o servidor, que é quem vota, não foi comunicado que não teria o segundo pleito. A gente não fez isso. Se a gente fizesse lá atrás, tudo bem, ok. Mas no dia, na hora de abrir as urnas, não tinha como a gente, depois da eleição acontecida, a gente comunicar. E não adianta dizer que alguém falou isso, porque ninguém pensou nisso. Ninguém. A gente, na hora... E eu não culpo. A eleição ela é muito cansativa. Estava todo mundo exausto do dia. E ainda ficaram lá até 1h da manhã. Então, assim, ela é muito cansativa. E aí aconteceu isso tudo que você está vendo aí daí para frente. Aí eu deixo o Marquinho explicar enquanto federação, porque aí a federação fez a intervenção dela enquanto segundo grau, na instância nossa. A federação pode fazer... Aí ele explica toda essa questão do pode, que as pessoas colocam a federação como se ela fosse um monstro. Eu só quero deixar aqui claro e lembrar a eles que se não fosse a federação em 2016, 2017, a gente não teria metade do que a gente teve. O sindicato não teria sido mantido, porque quem manteve o sindicato foram eles. Foi a federação por obrigação com a nossa entidade, por a gente ser sindicalizados a eles. Porque eles não têm sindicalizado servidor, ele tem as entidades sindicalizadas. Então, nós, SINDI-PMT, somos sindicalizados a eles. E eles que nos socorrem na hora que a gente não tinha para fazer. Então, eles doaram cesta básica, pagaram aluguel do sindicato, socorreram a gente pagando telefone. Uma série de questões naquele momento que a gente não tinha nenhum. E aí, todo mundo agora, naquele momento, ninguém disse que a federação não tinha que fazer isso por a gente. Hoje, eles criticam a federação como se a federação fosse uma coisa à parte do servidor. Mas se não tivesse em Brasília lutando pela PEC 32, a gente hoje talvez não tivesse nem a nossa estabilidade. Então a gente precisa entender o que é a federação. As pessoas não sabem o que é a federação. Eu acho que as pessoas têm que entender de política. As sim, pessoas não querem sim. saber. Esse negócio de, não quer saber de política, não quer saber de política. Mas isso prejudica a vida de todo mundo, que ninguém vive sem a política. Não sou eu que vou para Brasília. Faz parte do mundo. Eu não vou para Brasília defender a PEC 32. Quem tem abertura para fazer isso são eles. E são eles que vão para lá defender. E aí a gente tomou uma noção da proporção do sindicato politicamente 1 ano antes das eleições municipais. Agora que a gente está vendo quanto isso envolve a questão política de 2024. O quanto o sindicato mexe com isso, mexe com a cabeça de quem aí quer concorrer, ou de quem não quer, ou de quem vai, ou de quem já está. Quanto isso mexe? Presidente, vamos lá. Presidente da federação. Não teve o quórum, então tem uma nova eleição. Vamos colocar eleição. Vocês falam pleito, mas uma nova eleição. Hélio, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todo mundo que está assistindo, principalmente ao servidor público, que quer saber como é que se resolve essa eleição do sindicato. Não é toda eleição que tem esses contratempos, não. A gente acompanha muita eleição sindical, porque além de presidente da Federação de Servidor Público Municipal no estado do Rio de Janeiro, que engloba hoje 64 municípios. A gente fala 64 sindicatos, porque tem sindicatos que é de base intermunicipal.
Então, são mais do que 64 municípios. São 71, 72 municípios representados pela federação. A federação ela tem 2 papéis. Um é de representação do associado, que é o sindicato, e outro é uma representação jurídica, que a federação tem, ela tem essa prerrogativa de representar o servidor público. Em segunda instância, independente dele autorizar ou não, porque ele tem uma carta sindical para essa representação. Tem ação que a federação ela pode entrar, só ela pode entrar, da mesma forma que a confederação. E aí, só lembrando que, além de estar presidente da federação, eu também estou presidente da Confederação de Servidor Público, estou secretário-geral da Confederação de Servidor Público do Brasil, onde a gente discute a questão do servidor público federal, estadual e dos municipais. Então, se tiver a dimensão de processo eleitoral, não é todo lugar que acontece, não. Quando a Kátia comunica o resultado da eleição, a gente não conseguiu acompanhar o processo eleitoral, que justamente por conta dessa demanda de Brasília, de outras demandas em outras cidades, e a Kátia comunica o resultado da votação. Eu falei, olha, primeiro que eu disse, olha, mas não tem um segundo pleito, então atingiu o quórum. A gente sabia que o quórum aqui é alto. O quórum exigido no edital que foi publicado é 50% mais um dos associados tem que comparecer em primeira votação. 1.200 e? 1.245. 1.246. Compareceram às urnas 680. Quando ela me falou, eu falei, então deu quórum. Ela falou, não deu. Eu falei, mas se não deu quórum, então tem a segunda votação? Ela falou, não, foi feito um acordo entre as chapas para poder apurar o voto e definir quem ganhou. Eu falei assim, mas tem um problema aí. Eu falei, vocês publicaram isso? Ela falou assim, não, esse acordo foi feito depois quando as urnas chegaram ao sindicato. Eu falei, então calma aí. Vamos lá, e é importante falar isso para o servidor público, para todo mundo entender um pouco isso de forma bem simples. Um edital de convocação de eleição, ele diz o regramento para a eleição. Então, ele diz respeito, primeiro, ao servidor público que vai votar e que quer participar da eleição. Então, eu estou dizendo para ele qual a regra do jogo. Quando acontece a eleição, qual o dia, qual o horário. Segundo, ele diz respeito à comissão eleitoral. Comissão eleitoral, onde ela funciona, qual o horário, quais os prazos que ela tem. E terceiro, as chapas interessadas. Porque até ali não tem chapa, não tem ninguém disputando. A diretoria vai montar chapa, quem está fora vai montar. A partir do momento que você publicou o edital diz respeito aos 3 interessados. Não é possível que 2 chapas façam um acordo para dizer o seguinte, não vamos cumprir o edital, não vamos cumprir o que foi publicado, o que é legal, a gente faz esse acordo. Olha, e o sindicalizado, que diz o seguinte, não vou votar na primeira votação, porque eu sei que esse quórum de 1.200, não vão comparecer 1.246, vão comparecer 600, 500, 1.000, mas os 1.246 não vão, porque é um quórum muito alto, não é para Teresópolis, não. É para qualquer sindicato você conseguir colocar metade dos associados para votar. E aí ele descobre lá, ele descobre através do Facebook, que houve um acordo entre as chapas e agora ele não tem mais a segunda votação. O que eu falei para a Kátia? Eu falei, Kátia, e aí a gente não está tratando de qual chapa ganhou, se é a chapa da situação ou a chapa da oposição, não se trata disso. Até porque tem gente que na diretoria hoje que está na outra chapa também, então não pode nem se falar em chapa de oposição. Não é quem ganhou a eleição. Não se pode descumprir um acordo legal que é feito através do edital. Que é o edital. É o edital. Então, assim, quando eles insistem que a eleição encerrou, ou que a comissão insiste em dizer, não, a eleição está encerrada, eu falo, olha só, nem comissão eleitoral, ninguém tem o poder de ser maior do que a lei. É só isso que a gente está discutindo. E aí, acho que é importante dizer também, a eleição está judicializada? Não está. Por que ela não está judicializada? Porque a gente tem a compreensão que o processo está em curso, que foi convocado um segundo pleito para segunda-feira, que não ocorreu por conta desse imbróglio. Foi feito um comunicado do sindicato que seria marcado uma nova data para o pleito. Saiu hoje, foi divulgado ontem, foi publicado hoje o edital com o segundo pleito marcado para quarta-feira que vem. E, caso o segundo pleito não aconteça, a eleição vai ser judicializada. Ela tem que ser judicializada, porque tem um grupo entendendo que ganhou a eleição, tem uma votação marcada para a semana que vem. Tem. E se ela não acontece? Se não tiver quórum. Não, a segunda votação é qualquer quórum. Tá. A segunda, conforme o edital, é qualquer quórum. Mas vamos supor que a outra chapa diz o seguinte, a gente entendeu que ganhou a eleição, eles entenderam que ganhou a eleição e não querem participar da segunda votação. Aí a eleição é judicializada. Ele vai judicializar. Não, aí ela é judicializada. Ah, tá. Ela tem que ser judicializada obrigatoriamente, e a federação já falou que faz isso. Por que a federação tem que fazer isso? Porque tem um grupo que entendeu que a eleição foi encerrada,
tem um edital complementar, colocando a nova data, explicando para o associado qual que é a data, o horário, como é que funciona. Caso não aconteça, vai ser judicializado. E se a eleição for judicializada, é bom falar para o servidor. Quem é que fica à frente do sindicato até que se tenha um novo processo eleitoral? A atual diretoria. A Kátia, o Robinho, o Francisco. Só o seguinte, olha só, eu não vou botar o nome da pessoa, eu acho que ele está respondendo exatamente isso agora. No caso, quem ficaria à frente, no caso da judicialização, que isso demora um período. Não, exatamente. Então, eu conversei com a chapa 2, expliquei isso para ele, falei assim, o processo não se encerrou, e se vocês querem manter a atual diretoria do sindicato sem fazer processo eleitoral, a melhor forma é essa, é vocês insistirem que a eleição encerrou e a atual diretoria continua. Continua o Jean, que é presidente da comissão, continua a Kátia, continua o Robinho, continua o próprio Chico, que faz parte da outra chapa, e eu estou alertando isso para eles, estou dizendo isso para eles. Judicializado, você não sabe quando é que tem um novo processo eleitoral e a atual diretoria continua. E tem que falar isso para o servidor. Então está marcada uma nova eleição para quarta-feira que vem. A comissão foi notificada ontem que ela tem que se reunir para poder montar essa estrutura para a eleição da semana que vem, e a federação está colocando toda a condição material e financeira para que a eleição seja realizada. Ainda com a condição melhor do que foi feito na primeira, para poder captar, a gente não quer que busque 50% dos associados, a gente quer que busque 60%, 70%. Então, a quantidade urna que for necessária, a federação, o que precisar de custeio, de material humano e financeiro, a federação está se colocando à disposição da comissão. Então, o que eu estou conseguindo entender é o seguinte: provavelmente ela vai ser judicializada. Por enquanto não, a não ser que não aconteça o segundo pleito. Sim, não, após o segundo pleito. Pode ser. Pode. A chapa que se acha vencedora, participando ou não do segundo pleito, é para falar, não, a gente acha que a gente venceu. A gente venceu no primeiro, a gente quer encerrar isso. Eles disseram que não vão judicializar, mas também não garantem que vão participar do pleito na próxima quarta-feira. Mas eu entendi o que ele quer dizer. Você está dizendo que quem ganhe, talvez, né, no caso, por exemplo, se a gente, no próximo dia 6, a gente ganha, a outra chapa judicializa. É isso. Ou se eles ganham, a gente judicializa. Eu digo para você de antemão que a gente não vai judicializar, porque está seguindo o processo. Como a gente não ia judicializar agora, né, quando acabou a eleição na quinta-feira, eu entendendo que ali o que a gente tinha feito não tinha dimensão, na sexta-feira eu já liguei para o presidente da outra chapa e pedi a ele para a gente começar o processo de transição do sindicato. O que não poderia ter acontecido era o acordo. O acordo poderia, se ele fosse publicado antes da votação. Antes da votação. Imagina eu fazer um acordo, imagina lá os dois candidatos a presidente. Não existe. Dizer o seguinte, olha, vamos fazer um acordo entre a gente aqui, não tem segundo turno, quem for mais votado no primeiro, só esquecer de combinar com a pessoa a figura mais importante, o eleitor sindicalizado. É isso que eu estou entendendo. Então, o erro foi ali. Houve um acordo e que não poderia ter acontecido. E assim, é importante enfatizar. O jurídico do sindicato, que tem o papel de preservar a legalidade do processo, ele informou as chapas e a comissão eleitoral que aquele acordo não poderia ser feito, porque você não pode fazer aquele acordo depois do edital. Você não pode suplantar o edital fazendo um acordo sem combinar com o eleitor. O jurídico do sindicato informou a comissão eleitoral, informou as chapas, eles fizeram esse acordo. Quando informaram para a gente que estavam encerrando o processo, vocês não podem encerrar o processo eleitoral, porque vocês são obrigados a cumprir o edital. Não é quem tem... estão obrigando a comissão a fazer uma coisa. Ninguém está obrigando a nada. Todo mundo é obrigado a cumprir a lei. E o edital é a lei que regra o início desse processo eleitoral. Eu hoje de manhã recebi uma mensagem de uma pessoa até querida, e ela falou assim, você não acha melhor você tirar esse segundo pleito, porque você não tem o medo de você perder por muito mais votos? Eu falei, então, se eu não quisesse isso, eu não cumpriria o que tem que cumprir, né? Porque o risco, eu acho que é muito mais para a gente que está na chapa 1, de perder talvez por muito mais, do que para eles que já ganharam um processo. Mas você não pode tirar isso. Mas eu não posso fazer isso. Eu tenho que estar ali e, mais uma vez, né, eu e a diretoria que está junto comigo nessa chapa, correr esse risco.
até te passar uma vergonha maior. E é bom reforçar, se a Kátia tivesse comunicado à federação, olha, ganhamos a votação e encerrou o processo aqui, eu ia fazer a mesma pergunta para ela, que a gente faz para toda eleição sindical. Então, atingiu o quórum na primeira votação. E ela falando que não foi atingido, a federação ia comunicar a mesma coisa. O processo não está encerrado, porque o sindicato é obrigado a cumprir o edital. Então, independe de qual chapa ganhou ou não ganhou, e não foi isso que motivou a gente, foi o fato do descumprimento do edital, e isso não dá para aceitar, ninguém pode fazer isso. Nenhuma das chapas, nem a comissão eleitoral, ninguém pode descumprir a lei, ninguém. Perfeito. Me dá um comercial rápido, né? E a gente volta ainda conversando com o Marco e com a Kátia sobre todo esse imbróglio que está acontecendo na eleição para o SINDI-PMT. Posto Santo Estevão em Araras, Posto Santo Estevão, gasolina com a qualidade FIT. Posto Santo Estevão, o posto ecologicamente correto. Eu volto já.